tempo, hein, que eu tô ouvindo essa marcha fúnebre. E não há perspectiva de mudança. Bom dia. Bom dia, gente. Vamos começar o programa. Esquecer que sou torcedora. Logo na abertura do segundo turno, a diferença do Palmeiras para o Flamengo caiu 1 ponto. O Verdão perdeu em casa para o Atlético Mineiro por 2-1, com um erro incrível do gigante Carlos Miguel. Já o rubro-negro ficou no 1-1 com o São Paulo, na Arena da Baixada, com direito a gol do artilheiro Viveiros. O Furacão ganhou do meu Inter por 2-0, 2 erros individuais. Em Belém, o Remo bateu vitória pelo mesmo placar e subiu uma posição no Z4. Já o Botafogo surpreendeu o Cruzeiro no Mineirão e venceu por 1-0. Além da igualdade no Maracanã, a 20ª rodada teve outros 5 empates. Bragantino e Coritiba, Grêmio e Fluminense, Vasco e Mirassol, Bahia e Corinthians, num duelo quente em Salvador. E também Santos contra a Chapecoense na Vila. O resultado de 2-2 irritou Neymar, que entrou em rota de colisão com os meninos do Peixe e também com o próprio clube. E outra coisa, se tiver que cobrar dentro do vestiário um ao outro, independente de quem que seja, é normal do futebol, é normal de um grupo que quer vencer. Vocês que estão fazendo essas matérias mal intencionadas e mentirosas não sabem de nada. Não sabem o que é futebol e não participam e nunca participaram de um elenco. Às vezes o resultado ele acaba tirando as possibilidades de um crescimento, eu falo no sentido de confiança. E foi isso que aconteceu na partida anterior. Foi um jogo de detalhes, e detalhes porque 3 centímetros do pé do Wallace um gol foi anulado. O detalhe de um jogador jogar com a bola dentro da área não foi penalti e em muitas situações o mesmo lance vai ser penalti e aqui no Campeonato Brasileiro então vai acontecer várias vezes. Lo importante siempre es de visitante sumar, por supuesto que queríamos sumar de a 3, pero evidentemente el rival también hizo lo suyo y el empate termina siendo justo. Eu acho que o lance que ele dá, jogo perigoso, não foi. Eu acho que o gol foi legal. O jogador do Corinthians abaixa a cabeça, não é tocado em nenhum momento. Eu acho que o lance é legal. Acho que ele condicionou, acho que ele, na verdade, estragou o jogo. Ele condicionou o Corinthians a gastar o tempo que podia no primeiro tempo para passar no ímpeto que o Bahia tinha, né? Uma coisa que vocês talvez não perguntem, mas eu vou falar já. O Bahia jogou na terça e jogou na quinta noite. Mais a viagem, mais o calor que é aqui, mais um gramado que é ruim para jogar o jogo, gera muita insegurança. Importante, terminamos com uma vitória, começamos o turno com uma vitória. Um jogo extremamente difícil, cada vez mais vai ficar complicado assim, porque diferente do início da competição, os adversários também, quando vêm jogar contra nós, vão aumentar a concentração, vão aumentar a competitividade. O goleiro tem todas as condições para poder ser um dos melhores goleiros brasileiros e faz parte, ele sabe disso, e não há no futebol. O do Galo! Numa falha! Num frangaço do Carlos Miguel! É, gente, tô aqui só olhando de soslaio. Situação ruim para muita gente, mais ou menos para outros. Mas tem pessoas comemorando e não precisa necessariamente fazer 3 pontos para saber que você teve um bom resultado. Que o diga o São Paulo e o Corinthians. Bom dia, Ronaldão. Oi, bom dia, minha Renata. Eu não tô num dia legal não, viu? Já vou avisando, mas eu tô aqui firme e forte. Hoje você... Forte não, e nem firme, na verdade. Estou aqui. Você está loira do banheiro hoje, nem firme nem forte. Seus loira do banheiro. Ó, o Cici tá com barba. É, você vê, mudou, né? Deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui. Não, e aí o Cicinho sai de folga, a gente já entendeu porque que São Paulo deu uma leve reagida. E veio o Chico. É, só aparece na hora boa. É, o Chico também falando em empate, o seu também foi Salvador, apesar de ter sido em casa, mas no último momento ali o Grêmio empatou com o Fluminense. De pontinho em pontinho. Bom dia, meus amigos. Pontinho, é só pontinho. no que eu penso. Quando você não puder ganhar, pelo menos não perca, né? Boa. Essa é a ideia. Olha, eu não consigo mais. Pontinho é uma palavra que eu não sei mais o que é. Eu tô tentando. Pontinho, Gente, eu não tipo quero jogo um de carro, carta. eu não quero uma casa, eu não quero uma poupança milionária, eu não quero ganhar
na Mega Sena. O que eu quero são 3 pontos. Olha que coisa. Não é possível que na minha vida eu não consiga 3 pontos. 3 pontos. Edu, surpresa, hein? O Palmeiras perder em casa pro Galo. Bom dia, Renata. Bom dia, meus amigos. Ninguém imaginava, não, mas a gente sabe que o futebol pode pregar essas situações aí. Mas o importante de tudo é que a gente manteve a liderança. Caiu, sim, a pontuação pro segundo colocado. Meu caro Miguel. Preocupante. Edu, e o Cruzeiro contra o Botafogo? Renata, esse final de semana não até foi... aumentou o som. Não foi legal pra mim, não, esse final de semana. E o Santos? E o Santos? Não foi muito legal, não. Um empatezinho, mas pro Santos foi derrota. Empatar com o Chapecoense em casa... Mas quase perdeu? Não, mas é derrota também. Pela postura, pelo que o time jogou, não. Entrou em campo, né? Foi muito bom esse 1 ponto, porque não merecia. Tem gente que não merece mesmo, nenhum ponto, nada. Sem meu pênalti, eu não gostei. Teve um pênalti na rodada? Teve pênalti na rodada? Era pra ter pro Bahia. Teve pro Santos, Teve né? pro Santos, né? Teve Eu pro sei que Santos. tem Eu esse não sei se semi-automático. foi, hein? Esse semi-automático, eu já teve time que nem ganhou. Tiraram do Palmeiras, mas tá tudo bem. E teve também pro Bahia, hein? Depois nós vamos discutir. Muitos lances polêmicos, uma rodada de falhas individuais. Ai, que tristeza. Deixa eu falar de coisa boa para alegrar o dia de todo mundo. Você já conhece... Muita chuva na sexta, pista seca e temperaturas baixas no sábado. E no domingo, sol, calor. Estes fatores foram determinantes para os resultados do fim de semana da sexta etapa da temporada 2026 da Stock Car Pro Series. Na corrida sprint, Ricardo Zonta largou na frente, mas não conseguiu segurar a posição por conta da temperatura dos pneus. Gaetano de Mauro trabalhou melhor este fator e conquistou a sua segunda vitória no ano. O campeonato já está longe, então é hora de atacar, dar o meu máximo e vamos ver se a gente consegue fazer essa recuperação para estar no final do ano na disputa do título. No domingo, pela primeira vez na carreira, Zezinho Mugiati cravou a pole position. Contudo, não largou bem e quem se aproveitou foi Felipe Batista, que assumiu o primeiro posto e venceu mais uma vez na temporada. Só agradecer todo o time, o final de semana inteiro foi fantástico, tanto na chuva como no seco, carro muito bom, a gente entregou em todos os momentos. Temos ainda 6 etapas pela frente e a próxima daqui 2 semanas, em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. Um show noturno nas ruas de Tóquio. Esse é o resumo da rodada dupla da Fórmula E que aconteceu nesse fim de semana aqui no Japão. As etapas 14 e 15 foram disputadas com chuva e o terceiro treino livre precisou ser cancelado. No sábado, o Jake Dennis conquistou a pole, mas quem venceu a corrida foi o Dan Ticktum. O Felipe Drugovich não disputou o classificatório após bater no primeiro treino livre e precisar trocar o powertrain. Já o então líder do campeonato, Pascal Wehrlein, abandonou depois de um toque com Antônio Félix da Costa. No domingo, o grid contou com a presença da princesa Yoko Mikasa e de diversas celebridades japonesas. Nas voltas finais, uma bandeira vermelha interrompeu a corrida após Mortara tocar em Joel Eriksson, que rodou. E no fim das contas, gente, vitória de Nick De Vries. Brasileiros, Drugovich em 11º e Lucas de Graça em 13º. Jake Dennis é o novo líder do campeonato. Agora a Fórmula E segue para Londres, onde nós vamos conhecer um grande campeão da temporada 12. Hoje não é nosso dia. E quando que é o meu dia? Quando tem sido o meu dia? Nem uma alegria leve, nem um pedacinho de alegria, nem uma pontinha, nem um pontinho, nem um empate. Eu tô começando até a gostar de empate, de novo. Também não vai adiantar nada, né? Infelizmente, é assim, o futebol maltrata mesmo. Hoje não é nosso dia. Hoje não é. Edu, você vai subir no cadeirão de qualquer maneira no final do programa. Mas perdeu. Continua ali, mas é líder. Mas perdeu. E cadê O Memphis tá em Ibiza. pra você? Cadê? O Memphis tá em Ibiza ainda? Ué, o quê? Mas que o Memphis tem a ver com o Palmeiras perdeu, velho? Gente. Ele tá animado demais. Tá demais, tá demais. Seguinte. Não está sendo fácil.
Aí essa machuca. Não, é o seguinte. Na última rodada do Brasileirão do ano passado, aqui estava eu em 16º. Ai! Quer dizer, eu estava na zona do rebaixamento, na verdade, Já tava. né? Eu estava aqui, acho que era 19, não é? E escapei. Agora, como ninguém tomou providência, ninguém lembra do que aconteceu, do terror, do momento péssimo, ridículo que o Inter passava, estão repetindo a dose. Assim, repetindo sem nenhuma cerimônia, com erros individuais horrorosos. Só que é o seguinte, o problema é que tem muito campeonato ainda e mais gente está preocupada. Vamos lá. A Chapecoense até conseguiu um empate heróico diante do Santos, poderia ter vencido a partida. O Mirassol empatou com o Vasco, então todo mundo ficou mal ali, não é? O Remo ganhou e passou o Mirassol. O Inter, ridículo, péssimo, horroroso, merece críticas. Mais uma vez, quando jogava bem, toma o primeiro gol e depois é um desastre. O Grêmio até se safou no finalzinho, estava perdendo para o Fluminense, empatou em casa, mas é outro time que tem que abrir o olho, assim como o Santos. E o Vitória, que vinha até fazendo uma campanha interessante, acabou perdendo para o Remo. Tá ali o São Paulo, veja só. O São Paulo conseguiu um resultado. No primeiro turno não vale quando o Inter empatou com o Flamengo, não era legal, mas agora é legal porque o São Paulo empatou com o Flamengo. Tudo bem. Mas é verdade, é bom mesmo. Empatar com o Flamengo no Rio de Janeiro, para quem não consegue vencer e a maioria não consegue, é excelente. E o Cruzeiro, que tinha respirado, ganhou de quem? Do Inter. Mas em casa, tomou taca do Botafogo. E o Botafogo subiu na tabela, é o 7º colocado. O Galo ganhou do Palmeiras, é o 8º. O Corinthians empatou, caiu 2 posições, é o 9º. O Coritiba é o 10º, porque empatou com quem? Com o Bragantino. O Fluminense, nem pra segurar um resultado com o gol do Hulk, né? Ó o Atlético Paranaense, ó o Odair Helman. 3º colocado. 2 pontinhos do Flamengo. E o Capelanes voltando pro programa hoje, é isso? Eu pedi pra adiarem a volta, mas acho que não deu, né? Acho que o STJD não liberou, né? Entrou com o ofício. Bom, Flamengo e Palmeiras ali. O Edu Dracena perdeu na rodada pro Galo. Foi inesperado. Um resultado dentro de casa, com a sua torcida. Mas o Edu ainda é líder, vai subir no nosso cadeirão no final do programa. E a gente vai tentar explicar por que o Palmeiras não conseguiu reagir e qual foi a estratégia do Atlético, que saiu com 3 pontos valiosíssimos. Paulinho, pela primeira vez na temporada, começou entre os 11 e foi dele a primeira chance. Andreas Pereira achou bem o camisa 10. Natanael cortou no tempo certo. Breno Arleu apitou pênalti para o Palmeiras, suposto toque de mão de Juan. Corrigido pelo VAR, o jogo seguiu. Área girou em cima de Lianco. Bernard conseguiu atrapalhar a finalização. Carlos Miguel finalmente teve que trabalhar. Cassierra teve a melhor chance do primeiro tempo. O camisa 9 só não foi capaz de tirar do goleiro. Na segunda parte deste confronto, mais do mesmo. Palmeiras chegando sem muita pressão e o Atlético não conseguindo criar muitas oportunidades. Precisou, inclusive, da ajuda de Carlos Miguel. Vitor Hugo, que não tem absolutamente nada a ver com isso, só agradeceu. O Galo! Numa falha! Num frangaço do Carlos Miguel! Ele sabe que errou, foi o primeiro a assumir, mas também já nos ajudou muito. Aos 13 minutos do segundo tempo, gritos das arquibancadas. Vitor Roque no lugar de M. Martínez. O camisa 9 não entrava em campo desde a vitória por 3-0 contra a Jacuipense pela Copa do Brasil. Junto com ele, Felipe Anderson, também voltando aos gramados. Chegou em boa hora. O meia precisou de apenas 16 minutos para fazer o gol de empate. Gol do Palmeiras! Só que o mesmo Felipe Anderson não conseguiu acompanhar Minda. O atacante depois deixou o caminho muito fácil para Igor Gomes. Os dois haviam entrado há apenas 7 minutos. Ele sai do gol, dá condição, entra lá, livre de marcação. O Igor Gomes bate no céu do gol para fazer o segundo do Galo. Este tipo de golos nós não podemos sofrer. Não foi só o primeiro, foi o primeiro e o segundo. Foram 2 golos muito consentidos. Das últimas 4 partidas no Brasileirão que jogamos, ganhamos 3. Então o time está crescendo muito, está acreditando como jogar
fora da casa. Palmeiras não jogou a toalha tão facilmente. O Galo teve sorte. Natanael, sem querer, estava no caminho de Lucas Evangelista. Na sequência, o desvio de Murilo passou perto da trave de Everson. Dominamos, controlamos, mas temos depois que cruzar mais, temos que rematar mais no golo. Não foi o suficiente. Com isso, a invencibilidade do Palmeiras como mandante no Campeonato Brasileiro de 23 jogos caiu, assim como a distância para o vice-colocado do Brasileirão. Tudo bem, foi só um pontinho, já que o Flamengo empatou com o São Paulo. Mais sorte do que juízo. O que você fala, sorte, eu acho que demonstra o quanto equilibrado é o Campeonato Brasileiro. Infelizmente a gente sai derrotado. Mas como a vida, o futebol sempre dá novas oportunidades. Eu acho que levantar a cabeça, se sacudir, porque quarta-feira a gente tem um grande jogo fora de casa. Bom, Chico Garcia, já começo procurando a sua ajuda, o seu auxílio sobre o lance que rapidamente foi definido pelo Bruno Arleu de Araújo. Primeiro ele marca pênalti e aí ele retira a penalidade para o Palmeiras. Ele até não está longe da jogada, mas talvez a visão não seja a melhor ali quando tem o cruzamento. E o Juan, ele tá com o braço de apoio fazendo o bloqueio. Eu já vi esse pênalti ser marcado, tá? Várias vezes, mesmo com o braço de apoio, porque também isso acaba sendo subjetivo. E aí muitos árbitros entendem, né, que você acaba cortando um cruzamento que vai para a área e tudo mais. Agora, realmente, né, pela orientação, quando o jogador, se esse braço não está estendido, que também tem esse detalhe, né? Você, usei o braço de apoio, mas o braço está lá atrás impedindo a passagem da bola, isso é caracterizado o pênalti. Como o braço não está colado, longe disso, mas está servindo como um apoio e a bola muito próxima também, ele foi chamado ao VAR para retirar o pênalti, aí corretamente, na minha opinião. E antes da bola bater no braço, ele já está apoiado. Isso. Né? Então, eu não marcaria também essa penalidade, ele teve a chance de revisar e acabou retirando. Bem feito, Edu? Sim, Renato, acho que foi sim. Boa decisão. Boa decisão, acho que a gente não tem que discordar da decisão e o que está na regra, entendeu? Então, foi bem anulado, marcou no campo realmente. E aí foi ao VAR, foi lá consultar e anulou, tranquilo. Rona, isso era 14 minutos do primeiro tempo, o jogo ainda estava 0-0. Então, eu não sei, quando bato o olho assim... Calma. Não, então, pra mim é pênalti esse tipo de lance, porque ele corta o cruzamento pra dentro da área. Caramba, Não. Tô aqui abrindo meu coração pra vocês. Falando desse jeito, até machuca aqui o coraçãozinho. A gente acha que ele vai pra um lado e ele vai pro outro. A bola... Todo mundo, certeza que todo mundo estava no estádio e falou pênalti. Então aí estão mudando as coisas. Até o juiz. Até o juiz achou, todo mundo achou. E aí vai no VAR e volta o pênalti. Então tem umas coisas que eu não consigo entender. Então já emenda aí para falar de Carlos Miguel, hein? Porque a falha dele, uma falha que não é comum para o padrão que ele tem como goleiro, acabou prejudicando e influenciando no resultado de vitória do Atlético. Então, outra coisa que eu vou falar, não tô saindo em defesa também, não é que eu tô bonzinho hoje, não. Eu não sou bonzinho. Você tá estranho hoje. Vou falar uma coisa para vocês aqui, o que eu acho que atrapalhou o Carlos Miguel. Mas quando eu vi um ângulo atrás do gol ali, a luz está muito baixa ali no olho dele, o refletor. Então, para mim, isso pode ter atrapalhado ele. Junto com a passada. Mas só lembrando que depois o goleiro Everson do Galo também jogou ali e não teve luz atrapalhando. Então, se a bola não subiu do mesmo jeito... Agora, porque a bola não vai do mesmo jeito, né? A bola Edu Dracena, tem um detalhe. Ele mesmo, quando toma o gol, ele já aponta, faz assim, né? Que foi ele que falhou. Ele sabe que não é uma falha comum e nem aceitável pro padrão que ele apresenta de futebol e até de atuações. Claro, Renata, até também no último jogo contra o Curitiba ele fez grandes defesas também, ajudou a equipe. Não é porque também ele falhou e ele reconheceu isso, eu acho que mais importante, na saída também de campo, ele também reconheceu para o torcedor, né? Não é o esperado, porque é um jogador que joga num time grande como o Palmeiras, você não pode ter esse tipo de falha. Mas ele tem crédito, né? Não só nesse gol, eu achei que também no segundo ele sai com muita antecipação, acabou se perdendo no posicionamento também ali, então acredito que também ele, se estivesse bem posicionado, a gente também não tomaria o gol, mas a gente tem crédito, falhou, reconheceu, acho que é o mais importante. Chico, mas poderia ter sido amenizado, porque o Palmeiras depois consegue o empate. O grande problema, e acho que a grande vantagem também do Galo, é que rapidamente, na sequência do gol do Palmeiras, o Atlético, no contra-ataque, já consegue fazer esse gol, esse segundo gol, e definir o placar. E o Palmeiras é um time que se lança muito, só que não necessariamente ele encontra adversários que tenham a qualidade para poder contra-atacar e surpreendê-lo. Foi isso que aconteceu. O Palmeiras, a gente sabia que em algum momento ia empatar o jogo,
O Palmeiras cria muitas chances o tempo inteiro, mas perdeu muitas possibilidades também, né? O Everton fez algumas defesas, o Arias perdeu um gol assim, meio que inacreditável. E aí o Felipe Anderson vai lá e descobre um gol. Só que aí, quando o Palmeiras está lá buscando a vitória, a virada, porque é um time que não desiste nunca, você abriu espaço, né? E no contra-ataque o Galo foi muito inteligente e mais uma falha tanto do Felipe Anderson quanto do Carlos Miguel. Eu acho que o resultado, inegavelmente, ontem está na conta do goleiro, não tem como. Ele inclusive, num jogo que estava 0-0 e o Palmeiras até atacando mais, ele comete uma falha, né, de uma maneira completamente inesperada. E por isso o Palmeiras deixou escapar uma possibilidade melhor jogando em casa, né? Palmeiras derrotado, ótimos pontos para o Galo, mas o Verdão continua na liderança, até porque o Flamengo não venceu o São Paulo. Assunto para daqui a pouquinho. Bom, e que momento para o São Paulo, hein? Quem diria? Já estava sendo derrotado antes do jogo, foi ao Rio de Janeiro, sofre o gol, consegue o empate com o Caleri e o Mengão até teve gols anulados, criou chances, mas não conseguiu ganhar do São Paulo, que ganha um fôlego pequeno com esse empate no Rio de Janeiro. O Flamengo embalado diante de um São Paulo em declínio. Mas quem esperava um jogo de ataque contra a defesa se enganou. O primeiro tempo foi equilibrado. O tricolor chegou até a balançar as redes com Marcos Antônio. Mas o camisa 8 estava em posição de impedimento. O Wendel e Arthur também tiveram chances. Pelo lado rubro-negro, Lohan finalizou fraco após esse contra-ataque e Pulgar carimbou o travessão na melhor oportunidade da etapa inicial. O Flamengo voltou melhor no segundo tempo. Rafael fez essa defesaça no cabeceio de Bruno Henrique, até que aos 11 minutos, Lohan cobrou o escanteio, Jorginho desviou e Léo Pereira completou para o gol. Arrascaeta entrou em campo e poderia ter ampliado depois dessa linda tabela com Pedro. Aos 25 minutos, na primeira subida São Paulina no segundo tempo, Osório cruzou e Caleri testou firme para empatar. Arrascaeta ficou pedindo pênalti nesse lance em que a bola bateu no braço de Wendel. Na reta final, a equipe de Leonardo Jardim foi para cima. Pedro tentou de calcanhar e já aos 46 minutos, Samuel Lino fez o Maracanã, com mais de 70 mil torcedores, explodir. Mas a novidade da rodada, o impedimento semiautomático, entrou em ação e o Wallace estava por centímetros em posição irregular. Gol anulado. Lino ainda teve a última chance do jogo, mas concluiu mal. Placar final, 1-1. Nós dominamos, o adversário fez só um chute ao gol. E detalhes porque 3 centímetros do pé do Wallace um gol foi anulado. O detalhe de um jogador jogar com a bola dentro da área não foi penalti e em muitas situações o mesmo lance vai ser penalti e aqui no Campeonato Brasileiro então vai acontecer várias vezes. E eu acho que nós precisamos disso, de um pouquinho de confiança de cada um dos atletas para que possamos retomar aquele momento que a equipe já teve dentro do próprio campeonato. Um empate que quebra a sequência dos dois times, mas que tem significados completamente diferentes para cada um. O Flamengo deixou de ganhar após 4 vitórias seguidas, enquanto o São Paulo voltou a pontuar depois de 2 derrotas. Não é um momento positivo, talvez o mais negativo de toda a história de São Paulo Futebol Clube. Tudo que tem acontecido no entorno e que nós temos que procurar uma blindagem completa dentro do nosso centro de treinamento. Mesmo com o tropeço, o rubro-negro conseguiu diminuir a distância para o líder Palmeiras para 6 pontos. Então com certeza fica um gostinho amargo no primeiro jogo do Maracanã na volta, que a gente tentou até o final ganhar e infelizmente não deu. Tá aí, aos 30 minutos do segundo tempo, o Flamengo pediu um pênalti que não foi marcado por causa de um toque dentro da área e o Daronco acabou não marcando penalidade. Chico Garcia, já começo com você.
sem rodeio. Decisão acertada ou errada? Sim, acertada. Ele no campo mostra mesmo que esse braço está ao lado do corpo. O VAR checou também e não tinha como marcar, porque esse braço está em posição natural de disputa. Se ele está com o braço aberto e impede a passagem, é outra coisa. Esse braço está colado no corpo do Wendel, não foi nada. E aí, Ronaldão, quer contestar? Sim, quer questionar? Porque se é no meio de campo, ele dá essa mão. Se é no meio de campo, ele mata, o juiz vai lá e mão na bola, colocou a mão na bola. Agora, como é dentro da área que ele tem que fazer a mesma coisa, eu tô vendo pênalti aí. Assim como aquele lance do Palmeiras, eu tô vendo... de pênalti, né? Pênalti. O Ronaldo quer pênalti toda hora. A regra da pelada, né? Bateu na mão é pênalti. Eu lembrei aí do saque na jornada, sabe? Jornada nas Estrelas do Bernardo. Isso, não tem bate a mão assim na bola. Não tem nem movimento. Aí a bola sobe. Pra mim é pênalti. Mas o que tem a ver o vôlei com o futebol? Só pra eu entender. Só que usaram a mão. Entendeu? Que tem a ver o vôlei. No caso do vôlei, usa a mão. Só que é o seguinte: no vôlei pode usar a mão. Aí não pode usar a mão. Só os goleiros podem usar a mão dentro da Decisão área. acertada do Daronco. Não foi pênalti. Bateu realmente Pênalti na mão. pra mim. Não bateu realmente no braço do Wendel ali, mas realmente não foi pra pênalti. E o Daronco fica esperando, né, a chamada lá pra ver se... Alguém me ajuda. Por favor, dá uma olhadinha aí, revisa. Adora ficar esperando. Bom, esse jogo poderia ter acabado com a vitória do Flamengo, caso o gol do Samuel Lino não estivesse em impedimento Wallace, jogador que foi constatado através do impedimento semiautomático, não é? Que ele estava em posição adiantada, então invalidou o gol do Samuel Lino. Edu Dracena. Se ele calçasse 35, o pé do Marcelinho Carioca. Um pouquinho assim, realmente. Claro, e vendo as imagens, estava realmente pedindo. Não tem mais o que a gente reclamar com relação ao impedimento semiautomático. O Wallace tá aí, ó. Eu fico imaginando se fosse com o impedimento antigo. Imagina, Chico, a linha, aí vai, com certeza estaria na mesma linha esse depende da grossura da linha, né? Então, realmente, não tem o que falar, Renata. Mas eu acho engraçado que ninguém questiona mais agora, porque tem uma revisão do VAR no final. Nem eu O Rogério Ceni questionou. Sabe que eu achava isso? Eu pensei, impedimento semiautomático não vai dar mais polêmica, né? Máquina, né? Tá ali, a pontinha da chuteira. Aí, vindo pra cá, né? Peguei o nosso motorista ali, o Lourenço, me trouxe e tal, e falou assim... Mas cadê a saída da bola? Ou seja, a galera agora está questionando que eles não estão mostrando a saída da bola, porque na operação manual da linha lá, tinha o problema do frame, né? A bola já saiu, a bola não saiu ainda. Aí tem torcedores, né, que estão... acha que cadê a saída da bola para mostrar se realmente o cara estava impedido naquele momento? Então o torcedor questiona tudo. Semiautomático não é o da Copa, que a gente ficou acompanhando durante um mês inteiro, é o que é implementado no campeonato inglês e tudo. Tem no final... uma revisão do homem, ou do VAR, ou do ser humano. Quer dizer que o nosso é um monte de celular amarrado. Não, é que eu tenho uma revisão final ainda. Eu tô achando, a câmera do celular é boa. Eu tô achando que é um monte de celular amarrado num toco. Não é essa gambiarra, não, que você tá achando, pô. Não. Não tem o chip na bola, então, Chico? Não tem o chip. Como estava na Copa do Mundo? Não, exatamente, não tem. Esse semi-unha aí vai dar o que falar. É um campo mapeado. Entendi. E aí você tem a linha, né, da linha de fundo até Mas ele te beneficiou, te ajudou a chegar na decisão de não gol do Bahia 3 vezes. Fez 2 gols. Me beneficiou. Tava impedido? Os outros é dúvida. O que eu posso fazer? Eu tô aqui sendo o mais honesto possível. Vamos ver daqui a pouquinho o que ele vai dizer. Seguinte, quem já conhece... Falamos que o São Paulo se deu bem, empatando no Rio de Janeiro. Era um resultado que poderia ter sido adverso. A mesma coisa se aplica ao Corinthians. O Bahia teve mais chances, mais oportunidades, volume de jogo. Mas o Timão segurou o resultado de empate até o final e volta feliz, bem tranquilo. O placar na Arena Fonte Nova foi inaugurado cedo. Com 7 minutos de jogo, o Anrileri acertou esse chutaço no ângulo e colocou o Corinthians na frente. Na entrada da grande área pela meia esquerda, Angileri com a potente perna esquerda, uma pancada na bola. A resposta veio rápido. Alejo Vélez, em sua primeira partida com a camisa tricolor, botou para dentro, de cabeça. Mas aí entrou em cena outro estreante, o impedimento semiautomático. A tecnologia flagrou posição ilegal de Eric Pulga no lance e o juiz anulou. O Bahia seguiu tentando. Rodrigo Nestor exigiu Hugo nessa cobrança de falta. O empate poderia ter saído de novo, com Vélez de cabeça.
Mas Ramon Abate-Abel apitou falta de Roman Gomes, para a bronca dos donos da casa. Eu acho que o gol foi legal. O jogador do Corinthians abaixa a cabeça, não é tocado em nenhum momento. Eu acho que o lance é legal. É claro que o comentarista de arbitragem, provavelmente da emissora maior, que transmite, normalmente ele gosta muito de defender alguns times. Acho que ele condicionou, acho que ele, na verdade, estragou o jogo. Acho que foi uma arbitragem bem ruim. Ele reclamou no intervalo que os jogadores não ajudavam. E eu digo ao contrário, que ele não ajudou os jogadores hoje, no dia de hoje. A insistência tricolor foi premiada. Nestor cobrou escanteio e David Duarte deixou tudo igual. David Duarte toca de cabeça no canto inferior direito da meta de Hugo Souza. Nada deu para fazer, Hugo. Aí o torcedor do Bahia viu o roteiro se repetir. No rebote do chute de Pulga, o William José cabeceou para o gol. Virada dos donos da casa? Não, impedimento e lance anulado. Carrilho de cobertura teve a chance de colocar os visitantes na frente, mas errou a dose. E ninguém conseguiu mais mexer no placar. Final de partida, Bahia 1, Corinthians 1. Com o empate, as duas equipes seguem sem perder após a pausa da Copa do Mundo. E agora já pensam na próxima rodada. O Bahia visita o Fluminense, no Rio de Janeiro, enquanto o Corinthians recebe o Atlético Paranaense, dentro de casa. O Bahia jogou na terça e jogou na quinta noite. Mais a viagem, mais o calor que é aqui, mais um gramado que é ruim para jogar o jogo, gera muita insegurança. O que eu vejo do jogo como um todo, a gente não perdeu 2 pontos pela dificuldade do jogo, por ser muito em cima da quinta-feira, e a entrega dos jogadores foi absoluta. Os jogadores, assim, não faltou nenhum pingo de vontade, os caras foram guerreiros, aí muito mesmo. Eu acho que o time jogou, mereceu vencer, mas é o que eu falo, né? Você tem, contra o Atlético Mineiro, teve 2 bolas na trave. No dia de hoje, 3 gols anulados. Com um deles, eu acredito que não deveria ser anulado. O árbitro se precipitou ao marcar um jogo perigoso na visão dele, né? Talvez não fosse o jogo que fosse muito perigoso, mas é que a gente tem que cuidar, né, no que fala aqui, porque... E aí acabou parando o lance antes de acabar a sua conclusão e depois poder analisar de uma maneira melhor. O primeiro tempo foi eletrizante lá e cá, principalmente lá, né, com o Bahia, mas o Corinthians conseguiu sair na frente. Aliás, o Angeleri, não é, abrindo o placar, fazendo um gol até bonito, enfim. E aí depois o Bahia consegue o empate, mas o que chama atenção são 3 gols anulados do time baiano, mandante. E aí está o Ramon Abate-Abel. O Eric Pulga estava envolvido nos 2, né? Ele foi no gol do Alejo Vélez, ele acabou sendo o protagonista do impedimento e a gente sabe que a tecnologia foi lá, detectou, apareceu. Não tem muito o que questionar, é milimétrico, Chico Garcia, mas a imagem é o que nós temos agora, vai ser assim. Eu acho que vai causar polêmica do mesmo jeito. Vai. O Bahia mesmo, né, o jogador saiu de campo falando assim, pô, a gente precisou fazer 3 gols para valer 1. Mas é que 3 foram irregulares, né, no caso, né? É claro que eles vão questionar, mas e nesse caso, você pode até questionar a regra. Como a gente sabe que existe um estudo, né, para que seja a distância de um corpo, porque nesse caso é óbvio que o jogador não tem uma vantagem tática, né? Ele está quase na mesma linha, mas a gente aceitou isso, a gente entendeu isso como convenção. As regras são feitas para isso, para você ter uma convenção lá de que daqui você pode, aqui você não pode. Tem um limite e a máquina traçou, estava impedido, não tem muito o que fazer. Alguém quer questionar esse gol anulado? Não, né? Não tem o que foi. Agora, tem mais um. Esse por um motivo diferente. Um pé alto do Roman Gomes. E eu quero saber se a arbitragem, que aliás já marcou ali a falta em campo, não precisou nem da ajuda do VAR. O Ramon Abate-Abel tomou essa decisão e eu concordo com ele, viu, Rona? Porque ele apita, né? Isso. Se ele deixa o jogo rolar e tal, não sei o quê, pode até questionar depois uma imagem ou outra, mas o pé tá alto ali em cima, na cabeça do Angeleri, então acho que todo mundo viu que o pé tava alto ali e ele acabou dando a falta porque ele tava próximo, o abate. Edu, você tá com uma cara diferente, você vai discordar? Eu fiquei um pouco na dúvida, assim, sabe, Renato? Vou ser bem sério, porque o Angeleri também ele abaixa um pouco realmente a cabeça, mas houve realmente o toque e eu acho que bem anulado realmente o gol. Ele abaixa talvez para poder disputar, para cabecear, né, a bola. E aí tem esse pé alto. Profissional. Pensei que era só comigo, Não, profissional. Olha, vocês estão de parabéns hoje, hein?
Ai, quando a gente sofre, o lado profissional aflora. Claro. O profissionalismo, ele vem com força, ele aparece, ele toma conta. Porque aí não dá pra ser torcedor, não adianta, né? Que coisa difícil. Edu, você foi só um. O resto já vai melhorar. 2. Não, mas agora contra o Vitória. Não, mas ganhou do Coritiba. Ah, sim. Um que eu quero dizer, um resultado ruim. Resultado, Agora, bom, vitória lá não é fácil, eu que o diga. Bom, tem mais um gol anulado, o gol do William José. Também foi constatado o impedimento do Eric Pulga, foi traçada a linha e o impedimento foi marcado. Chico Garcia, algo a ser considerado aí? Isso aí não precisava nem de linha, né? Isso aí o bandeira no campo tem obrigação de ver. Não, mas ele deu. Não, então, ele sinaliza e aí depois vem a confirmação, porque estava bem impedido o Pulga. O Bahia comemorou demais, né, cara? Porque estava em cima, estava jogando melhor e tudo mais. Foi um gol bonito, né, também. Exato, mas não adianta, estava impedido. Defesaça do Hugo aí, hein? Mas caiu no pé do cara lá. Cara a cara, velho. Você quer que o cara faça o quê? Milagre? Ele já fez. Não deixou a bola escapar, né? Teve um que deixou a bola escapar. Mona, agora, não sei se você vai concordar, já que estamos sendo profissionais, o Bahia... Deixa comigo. Eu não quero falar amassou, mas o Bahia foi muito superior. Foi, bateu demais. Eu achei que o Rogério Ceni foi até bem na entrevista, que ele falou que o Corinthians só deu chutão. O Angeleri deu chutão e veio o gol. Foi lá na gaveta. Aí, caiu tudo lá. Agora, deixa eu falar. Foi providencial, né? Porque o Bahia teve que se lançar o jogo. Teve que vir pra cima. Agora, muita pancadaria. Jogo de Libertadores, né? Parecia jogo de Libertadores. Parecia o Caio César e um peitando o outro. Eu sou vizinho do Neymar, eu sou vizinho do Cristiano Ronaldo, eu sou não sei o quê. Aí, todo mundo com o peito estufado, dando tapa um no outro. Vocês pararam de jogar bola, esqueceram que tem câmera aí. Vocês deram sorte nesse jogo. As duas, tanto o Corinthians como o Bahia... Não deu pra entender nada, aquela confusão, simulação, então, um olhando pro outro como se... mas isso aí tem que falar, o Garro e o Alejandro, o Vélez aí, os dois, nada a ver, cara, uma simulação. O jogador de futebol, ele também não colabora com o árbitro, né, cara? Ninguém tem que colaborar com ninguém. Tem câmera aí, tem que pôr pra fora. Agora, deixa eu falar pra você, quem deixou o couro comer foi o juizão, Abate, ele deixou o couro comer. Fizeram rodízio em cima do Garro. Nem deu cartão, nada, né? Não, então, fizeram rodízio em cima do Garro, o Bidonzinho deu um carrinho, ele amarelou. Caio César também apanhou. E todo mundo apanhou, o juizão deixou rolar. Eu acho que o Caio César ficou irritado que o Zé Guilherme jantou ele na partida. Isso aí tem que ser dito, não é? Caçou, né? Caçou, mas não deixou espaço pra ele. O menino deixar dar espaço. Ele veio no avião de volta da Bahia lá, o Caio César, dentro de um balde de gelo. Porque o moleque tava cheio de hematoma. Mas tomara que a gente possa colocar a regra da Copa do Mundo, esse negócio Sim, Edu. Da simulação. Bem lembrado. Temos que colocar aqui, porque do Garro ficou 5 minutos paralisado. Ele apanhou o jogo inteiro. Ele ficou 3 minutos. Mas calma, Edu, a CBF tá trabalhando. Ela vai fazer uma reunião em agosto pra ver se... Olha o chutão do Corinthians aí, olha o chutão do Corinthians lá, pro Ronaldo lá. Aí não tem jogo. Impressionante. Entendeu? Então isso é muito ruim pro futebol brasileiro. Agora, pro Angeleri foi ótimo, né? Fazer um gol que ele precisava. Golaço! E é legal ver um zagueiro também definindo pro outro lado, né, Edu? Zagueiro. O David Duarte. Poderia jogar no Inter fácil. E esse escanteio é tão gostoso assim, cabecear uma bola dessa, Renato. Quando você vê a bola chegando e faz um movimento... Mas era pra ser 1-0 pro Corinthians, porque ele deu uma cotovelada no rosto do Yuri Alberto. Era pra ser expulso. O VAR não chamou. Cadê o VAR aí? O VAR tava tomando água de coco ou tava comendo aquele acarajé? É que o Marcelão tem muita coisa aí, mas depois a gente tem que ver também aquele lance do Angeleri dentro da área ali, pro Bahia, que deu um pisão no pé. Que o Yuri tomou uma cotovelada no rosto. Não vai dar tempo. Depois, outro dia, a gente vai ver. E mostrou inúmeras vezes, Chico. Eu vou ver, Marcelão. Você tem aí, Marcelão? Vai separar pra gente discutir Era pra ser 1-0 pro Corinthians esse jogo, porque o zagueiro era pra estar na rua. Escanteio não é uma bola em movimento, é uma bola parada, tá todo mundo posicionado, ela viaja 30 metros e o cara cabeceia sozinho pro zagueiro. Porque ele já cotovelada no Yuri, tira essa bola. Tava com medo dele. Na minha visão, parece que era o Angeleri que tava marcando ele, não subiu e veio atrás e fez o gol. Não dá pra tomar um gol desse, pô. E o goleiro Ronaldo falhou no gol do Corinthians? Ronaldo Bebino! Ronaldo Bebino, dá uma passada e pega essa criança aqui, vai no chão, filho! Não, mas foi um estilingado, dá uma olhada. Isso foi um pombo sem asa, olha. Não, dava pra ele ter pego. Ronaldo. Ele tá mais baixo, né? O Ronaldo, ele tá fazendo a defesa, ele tá com a mão na bola, mas parece que ele tá baixo, ele não saltou. É que o voo saiu. Eu acho que ele não esperava que o Angeleri fosse chutar dali. Pode e ser. aí, na hora que ele tentou, ele... Não, mas pode ver que ele avisa, ó. Ele avisa que vai soltar. Ele não salta. Com as duas mãos também daria pra ir. Não sei, o Ronaldo que é o especialista nisso. Agora com as duas mãos. Você com as duas mãos, seu goleiro soltou a bola. É sério, acho que eu vou pra casa agora, porque... Vamos falar do Inter. Jogo de sábado, já cansou, já ninguém quer saber mais.
O que já cansou é a ineficiência, a ruindade, o futebol mal praticado pelo Inter, o futebol covarde, defensores com medo de jogar, medo de tomar o gol, com falhas individuais. Gente, eu não aguento mais, sério. Alejandro! Coitado do Félix Torres, Alejandro, eu vou te apresentar uma coisa chamada gol. Olha esse é o Alejandro. Esse aí? Imagina o domingo dela. Não, e Odair Hellman, que nem tava melhor no jogo, conseguiram aquele gol que o Juninho liberou o Natal. Aí depois, o Natal já tava liberado, já liberaram a Páscoa com o Félix Torres. Ai, gente, eu não aguento, meu Deus, eu não tô mais aguentando, eu tô falando Inseguro, hein, Bebelos? Inseguro. Atlético Paranaense terceiro colocado, vamos. A fase do Internacional já não era boa. O Colorado vinha de 3 derrotas seguidas no Brasileirão antes de enfrentar o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Mas nada é tão ruim que não possa piorar. E com direito a um festival de presentes da zaga do Inter para o ataque do Furacão. Maripan, um dos reforços do time na janela de transferências, praticamente deu uma assistência para Leozinho. O atacante do Atlético perdeu um gol que não se perde. Isso faz parte, eu tenho que estar preparado e já pensar na próxima, porque o erro já aconteceu. Não adianta eu ficar me saturando pelo aquele erro e não conseguir dar continuidade no meu jogo. O mental forte do jogador do Furacão apareceu pouco antes do intervalo. Leozinho estava esperto e roubou a bola de Juninho. Viveiros ajeitou e o camisa 21 disparou. Pancada de direita para abrir o placar. Juninho entregou e o Atlético marcou. Leozinho mandou pro fundo do gol. O segundo gol poderia até ter saído antes, mas Viveiros não aproveitou a oportunidade. Mas essa não tinha como ele errar. O Papai Noel da vez foi Félix Torres. O artilheiro colombiano do Furacão só teve o trabalho de driblar Antony e empurrar para o gol vazio. Gol do Atlético Paranaense! Félix Torres recuou como se fosse uma assistência. O gramado sintético recebeu muitas críticas na primeira metade da temporada, foi trocado na pausa da Copa e agora melhorou bastante, é verdade, recebeu até uma certificação da FIFA. A festa foi completa para o Furacão aqui na Arena e terminou com humilhação para o adversário. Sem dúvida, essa é uma situação muito desagradável. Nós não gostaríamos de estar passando na zona do rebaixamento, mas essa é a realidade hoje. Isso pode acontecer sim nessa rodada, como tu falou, e esse tem que ser o nosso primeiro objetivo. Um jogo extremamente difícil, cada vez mais vai ficar complicado assim, porque diferente do início da competição, os adversários também, quando vêm jogar contra nós, vão aumentar a concentração, vão aumentar a competitividade e cabe a nós continuarmos nos preparando, pagando o preço que tem que ser pago para fazer os jogos como que a gente está fazendo para conseguir as vitórias. Sinal de alerta ligado para o Inter, que entra ainda mais na briga contra o rebaixamento. Quarta vitória seguida do Furacão, que garante mais uma rodada no G4 do Campeonato Brasileiro. Tá com saudade de mim já, Papito, não? De nada, Viveiros. Artilheiro do campeonato, graças à ruindade, à falha individual. Um time que é medroso. Gente, jogar futebol deveria ser um prazer, um privilégio, o sonho de todo mundo, entrar em campo e disputar até o final. Isso não acontece. Os caras entregam e depois desmorona tudo. Chico Garcia pode zoar, Chico, vai. À vontade, hoje tá liberado. Eu queria entender, como é que um time com 3 zagueiros tá jogando... 3 zagueiros horríveis, Que o melhor isso? no banco, mercado. Tá Não fala isso do Félix Torres, Tá jogando não, 3, e os 3, olha os 3. Félix Torres, Juninho e Maripan. E aí, o time do Inter, jogando fora de casa, tá todo no campo do adversário. E aí o Juninho entrega a Félix bola... Torres, Chiquinho, desculpa, o Félix Torres, ele joga na seleção equatoriana. É verdade, jogador de seleção, né, de Copa do Mundo. Agora, a gente falou... Pra ver que o Inter estraga até quem vem de uma seleção. A Renata já falou do perdedor, vamos exaltar aqui o vencedor, Odair Hellman. Odair Hellman! Papito tá demais, ganhou do São Paulo, ganhou do Inter, é impressionante. 2 pontinhos do Flamengo, dá pra brigar pelo título, hein? Não, agora tem que perder pro Corinthians. Sabe quem é o próximo adversário? É o Corinthians. Então tem que perder pro Corinthians agora, já deu aquela arrancada. Você aplaudiu, você vai ver que isso aí volta. Aplaudi porque ele vai vir pra cá mais calminho, porque, deixa eu falar, na arena é diferente, na arena daí Não, mas assim, vamos tranquilizar a Renata? Vamos. Os próximos jogos do Inter, Renata? Flamengo e Palmeiras. O quê? O quê, bebê? Nada.
Outro jogo, então, outro. Esse aí não vale. Contra o Flamengo não vale. Outro jogo qualquer. Eu não tô esperando nada. Palmeiras? Meu Deus. Então, outro jogo, qual que é? Outro jogo, outro. Aí eu tenho o Corinthians na Copa do Brasil. É? Tem o Corinthians. Venha. Meu Deus. E o Remo, hein? Eu não tô dando conta do Campeonato Brasileiro. Vocês querem que eu pense em Copa do Brasil? Sério? Vocês acham que eu tenho juízo pra isso? Gente, o Inter conseguiu repetir o horror do ano passado. Gente, presta atenção. Sabe o que é... Ai. Bom, ainda vamos falar do Santos, que empatou com a Chape. Tem mais sobre Corinthians empatando com o Bahia. O Palmeiras perdendo em casa para o Galo. São Paulo empatando com o bom time do Flamengo. E tem mais gols do Brasileirão. Tudo na sequência do jogo aberto. E hoje, parece que uma dupla pesada que estava nos Estados Unidos retorna ao programa. Animados, Reforçaram motivados, felizes. E é isso. Divisão de rede. Olha só, que jogo do desespero. O Vasco ficou no empate em casa com o Mirassol. O Remo surpreendeu, jogou mal contra o Corinthians, mas bateu o Vitória. E em pleno Mineirão, o Botafogo de Franklin Carvalho ganhou por 1-0. Caio Jorge também deu uma de Alejandro. E toca a marcha fúnebre, porque não pode ser só para mim, é do Dracena. Como assim em casa? Depois vocês bateram o Inter. Bom, todo mundo bate, todo mundo ganha, todo mundo vence o Inter. Mas ok, venceram no Beira-Rio e aí em casa perderam pro Botafogo. Renata, perdemos pro Botafogo, né? Sem dois dos melhores jogadores do Cruzeiro hoje, né? Que é o Matheus Pereira e o Gerson, né? Infelizmente, os jogadores que entraram ali não corresponderam à expectativa. E você perder um jogo como esse, vindo de uma vitória importante diante do Inter, eu acho que isso vai bater muito aí com o treinador, né? O Arthur Jorge. Mas a gente sabe que essa caminhada do Cruzeiro vai ter esses percalços, sim. Mas a gente confia no trabalho que está acontecendo lá no Cruzeiro. Chico, só para arrematar, o próximo adversário do Botafogo é o... É o Grêmio, no Newton Santos. E estamos esperando, né, uma evolução do time de Luiz Castro contra o seu ex-clube, inclusive. Mas o Botafogo, que a gente imaginou até que daqui a pouco, né, tá cheio, tá complicado. Já tem 2 vitórias nos últimos 3 jogos, já escalou a tabela. Não tem mais transfer ban. Título não dá mais, mas é um time que vai brigar por Libertadores ali. Não vendeu o Danilo. O Danilo tá... Ou não tá o Danilo? Tá no Botafogo. Jogou. E o Memphis? O Memphis tá onde? Olha, tá em Ibiza. Jogou a Copa, né, Bebelo? Jogou a Copa. Quanto tempo a Copa? Jogou a Copa no banco. Ai, gente, vocês são demais. Só assim pra eu... Nem pra cá, tudo igual. O Grêmio levou a sério os acréscimos, o final do jogo. Empatou em casa com o Fluminense, o bom time do Fluminense. E é isso. E o primeiro gol oficial do Hulk aconteceu. E vamos contar um pouquinho mais dessa partida agora, Chiquito. Melhor empatar que perder, verdade? Pontinho. Pontinho. Grêmio e Fluminense duelaram em Porto Alegre em uma partida de primeiras vezes. As coisas foram acontecer mesmo na segunda etapa. Escanteio cobrado por Hulk e Kahneman levantou o braço e tocou com a mão na bola. Pênalti marcado por Edna Batista com o auxílio do VAR. O atacante Hulk foi para a bola e pela primeira vez balançou as redes com a camisa do Fluminense. Logo depois, Fábio fez o que sabe de melhor. Nardoni chutou e o goleiro do Flu fez grande defesa. O Grêmio só conseguiu empatar no final da partida. O estreante Giovanni Cabral fez um belo lançamento para o também estreante Diego Caito. O lateral driblou o René e tentou o cruzamento. Deu sorte, a bola desviou e matou o goleiro Fábio. Ainda deu tempo do goleiro Fábio fazer outro milagre. Vilhaçante de cabeça quase virou para o tricolor gaúcho. Placar final, Grêmio 1, Fluminense também 1. O resultado não era o que o torcedor gremista esperava. O tricolor agora está com 1 ponto de distância para a zona de rebaixamento. É o 15º colocado do Campeonato Brasileiro. A expectativa
é que o time comece rapidamente a pontuar para não brigar pelo rebaixamento. Eu acho que é uma injustiça grande o resultado, mas o futebol é o que é. Conta os golos que se marcam e que se sofrem que ditam o resultado final. Mas um jogo em que tivemos 5 oportunidades de golo, fizemos uma e o adversário, na que teve, num penalti, faz o golo deles. Partidos difíciles y lo importante siempre es de visitante sumar. Por supuesto que queríamos sumar de a 3, pero evidentemente el rival también hizo lo suyo y el empate terminó siendo justo. Chiquito. Oi? 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 Oi. Tabela? Não, mas é sem zoeira. Ah, essa que ele tem. Você sabe que tá tudo no mesmo bolo. Exato. Eu não vou comemorar. Eu não vou comemorar. O que eu vou comemorar é que o Grêmio contratou um lateral direito e que talvez a gente não precise mais depender do Pavon jogando improvisado ali. E não só pelo gol que ele fez, o Diego Caito, menino, 22 anos, aí do Goiás, mas porque ele entrou e ele mudou o ritmo do jogo pelo lado direito. Gostei do menino do Cabo Verde também, o Giovani Cabral. É porque é isso, né? O cara tá chegando sangue novo, quer mostrar serviço, já resolve um pouquinho. Não tá contaminado pelo ambiente. Ainda não. E o Luiz Castro fez uma diferença tática que eu acho que funcionou, porque o Grêmio teve mais chances. O Fábio foi o destaque do Fluminense. Ele botou 3 volantes. O Vila Sante voltou, teve o Nardoni, teve o outro menino lá, Ixi, esqueci do outro volante. Porque o Pérez eu prefiro jogou, três, né? eu prefiro 3 volantes que 3 zagueiros ruins. Então, mas é isso, ele povoou o meio de campo, o Grêmio teve mais presença no final do jogo, conseguiu buscar um empate. E o pênalti, nós entregamos ao Fluminense, né? O Kahneman, numa desatenção completa, abriu o bração dentro da área, pênalti, não tem o que fazer. E o Fluminense até não chegou tanto ao gol do Grêmio. Então, acho que o Grêmio jogou um pouquinho melhor do que vinha jogando. E isso é melhor até do que o resultado. O pontinho foi importante porque é melhor empatar do que perder, né? Vocês entenderam. Quero falar do Santos e do Neymar na sequência, mas antes, pessoal, gente, aí é que tá. Na sexta-feira, aqui, todo mundo dava como favas contadas a partida entre Santos e Chapecoense. A Chape só tinha vencido uma vez justamente contra o Peixe no primeiro turno. E não é que ela deu um calor no jogo, poderia ter saído com os 3 pontos, mas o Santos empatou em 2-2. Talvez quem chamou mais atenção foi o Neymar, mas as polêmicas continuam. O que acontece no Santos com o Neymar e o Santos, com o Santos e com o Neymar? Após o empate na Vila Belmiro, mais uma polêmica. Rapaziada, bom domingo a todos. Não é o domingo que a gente queria, mas é isso, levantar a cabeça e seguir trabalhando. Outra coisa, tô vendo que tá saindo algumas coisas sobre que eu cobri os jovens dentro do vestiário. Totalmente mentira. O Camisa 10 publicou um vídeo nas redes sociais para rebater as críticas da imprensa e negou ter brigado com atletas mais jovens no vestiário. Não minta, pode perguntar para quem quiser que estava dentro do vestiário. Foi uma cobrança para o time. Conversamos, eu, Lucas, Arão, Gabi, todos falamos ali, Brazão. E a gente se cobrou, obviamente, porque a gente se cobra, porque a gente é competitivo, a gente quer ganhar, a gente quer vencer, mas não teve nenhuma cobrança com os jovens, não. Neymar teria cobrado de forma agressiva, segundo o GE, jovens como o meia Gabriel Bontempo e o zagueiro João Ananias, durante o intervalo e após a partida contra a Chapecoense no sábado. Vocês que estão fazendo essas matérias mal intencionadas e mentirosas não sabem de nada. Não sabem o que é futebol e não participam e nunca participaram de um elenco. Então, essa não seria a primeira vez que Neymar teria exagerado nas cobranças com a molecada. No ano passado, críticas a David Washington, que hoje está no Chelsea, teriam deixado o jogador muito abalado. Em maio deste ano, um desentendimento com Robinho Júnior durante um treinamento. Depois de se irritar após ser driblado pelo garoto, Neymar teria dado uma rasteira e um tapa no rosto de Robinho. Na época, houve até pedido de desculpas. Foi um desentendimento que nós tivemos no treinamento. Foi uma reação que eu tive e eu acabei recebendo um pouco. A gente conversou no vestiário, tanto eu quanto o Robinho, a gente se entendeu ali. Ontem, na reapresentação do Santos, após a partida, o jogador teria deixado o CT por conta própria mais cedo e sem liberação. Polêmicas que esquentam cada vez mais o vestiário do Peixe. O Neymar ainda está fora da próxima partida contra o Atlético Paranaense por conta do 3º amarelo que ele levou nesse empate com a Chapecoense. Um cartão que também deu o que falar.
A verdade é que o Neymar tomou esse cartão propositalmente. Ele queria tomar esse cartão e ficar fora do próximo jogo. Neymar foi criticado nas redes sociais e respondeu. O amarelo veio depois do jogador ter empurrado o lateral Bruno Tubarão aos 30 do segundo tempo. Em campo, o camisa 10 teve momentos de fúria com a arbitragem, cobrou os companheiros, mas foi o nome do jogo. Abriu o placar com um belo gol depois da tabelinha. É do Santos! Na comemoração, simulou um jogo de cartas em referência às críticas que recebeu por ter participado de um torneio de pôquer. Mas viu a Chapecoense empatar com o Marcinho e virar com gol contra de João Ananias. Na reta final, Neymar apareceu novamente para balançar as redes de pênalti e evitar a derrota. 2-2 na Vila Belmiro. Um empate com o lanterna do campeonato que complica a situação do Santos na tabela. Com apenas 1 ponto de diferença do Vasco, primeiro na zona de rebaixamento. Sinal de alerta ligado para o treinador. Faltam 18 jogos e você tem que alcançar aquele número, entre aspas, né, mágico, que é o 45, e nós temos 22, temos que fazer 23 pontos pelo menos em 18 jogos, que são 54. Então, preocupa e muito. Depois de um sábado de fúria e um domingo sem papas na língua, Neymar terminou o dia voando ao som de Bob Marley. E a letra? Não se preocupe com nada. Que história é essa sem fim, Neymar, Santos e o que vai acontecer a partir de agora? Quero mostrar Everton Guimarães. Olha, eu tenho certeza que lá na sexta-feira, antes de começar a rodada, ele pensava o seguinte: o Cruzeiro ganha do Botafogo e o Galo não vai bater o Palmeiras. Pois o Galo ganhou e o Cruzeiro perdeu. E agora, Everton? Eu não sei se é alegria ou se é tristeza. Surpreendentes. Olha, Rê, um pouco de... Bom, primeiro que foi surpreendente o Cruzeiro perder pro Botafogo aqui. De fato, foi surpreendente. Agora eu queria pedir desculpa para os meus queridos amigos palmeirenses. Mas ontem, realmente, também foi surpreendente. Eu imaginei que não fosse acontecer, mas aconteceu da maneira mais gostosa possível. Tomar um empate naquele tempo ali, naquele momento. 1 minutinho depois de ir lá e fazer o segundo e matar o jogo, foi algo realmente muito representativo, Renata. Minas está em festa. Um lado de Minas, porque o outro nem tanto. E aí, Rona, você quer falar alguma coisa pro Neymar, pro Santos? O que tá acontecendo? Porque é aquela história, em campo ele até representou, só que o resultado não apareceu, era Chapecoense, só tinha 9 pontos, agora tem 10 do campeonato, o Neymar cobrou os companheiros. Então, na minha época, sim, menina Renata, na minha época, a gente dava uns petelecos na molecada. Uns petelecos. Vai, moleque, vai lá, vai lavar o carro, vai, põe minha chuteira aí pra você alaciar minha chuteira. A gente fazia isso com a molecada da época, porque fizeram isso com a gente, entendeu? Isso não era bullying? Hoje é. Hoje é. Então o Neymar tem que conversar com jeitinho, com a molecada. Fala, meu filho, vem aqui, papai vai. Não, que isso? Você foi beber ontem à noite, filho? Não pode fazer isso. Você jogou pôquer? Não pode fazer isso. Você tem que sempre estar orientando a molecada, menina Renata. Então hoje é diferente, né? Não pode usar violência. É isso, com certeza. Nunca pode usar a violência. Nunca. Marco Aurélio Cunha. Quem diria que um pontinho a mais na tabela seria tão gostoso, né? Sempre é bom. Olha, eu tô até por meio ponto, se puder, viu, doutor? Boa tarde, bom almoço. Boa tarde, né? O Flamengo sempre reverencia o Caleri, né? A gente sabe disso, né? E por isso que eu falo, centroavante não pode sair do time. No momento mais importante, ele aparece e faz o gol. Então, eu dizia que 1-1, podem olhar lá no resultado. E estou satisfeito com esse ponto. Ainda pode olhar no resultado. E olha, eu gostaria aqui de externar publicamente... Contra o Flamengo é importante. Viu, doutor? Eu gostaria de falar publicamente o quanto é saudável ver funcionários exemplares. Teve gente liberada hoje do programa. Não, poderia continuar com folga. Descansa. A Copa é muito pesada. Mas não é que o Capelanes fez questão de estar no programa e voltar ao vivo e em cores aqui no Jogo Aberto. Capela! Poderia ter ficado dormindo. Boa tarde, bem-vindo.
Obrigado. O tamanho dele Eu tô um pouco incomodado, pra falar a verdade. Porque eu não sei se foi a cadeira que encolheu ou eu que cresci por baixo. Agora, por falar em crescer, Você não sabe? os pezinhos do doutor aqui, ó. Ele não sabe se ele cresceu. Quem vai contar pra ele? Doutor. Vamos que vamos, rapaziada. Viu, mãe? Isso é bullying, não? Na época nossa não era. Não, na nossa época não. Mas pode fazer comigo. Doutor, faria tudo com o doutor. Vamos, doutor. Que coisa, esses só dois. ele. Eu achei que você ia falar do Inter, né? Calma que eu tô só no aperitivo aqui. Eu tô só começando então tá bom. Vai devagar com o aperitivo. Então tá bom. Agora, Chico Garcia. Oi. Eu não sei quando na vida eu vou comemorar de novo. Eu tô começando a me preocupar. Tô achando que acabou o caô. Você já viu que eu precisei separar aqui os nossos companheiros. Separar, é. Você não tá se sentindo esmagado? Eu tô um pouquinho diminuindo, porque né, eles passaram tanto tempo juntos que eu falei, não, deixa não comigo. aguento mais. Agora vamos cantar aquela canção? Aquela canção? Qual? São Bernardo, Cuiabá. Uia. Náutico e CRB. Ano que vem vai ter Grenal na Série B. Você tá cantando isso de verdade? Você é o quê? Você é masoquista? Eu sou realista, Renata. Realista. É difícil, hein? Ulisses Costa trabalhou brilhantemente na cobertura da Copa, Obrigado. narrando, e agora volta ao programa. E eu diria que estamos divididos aqui entre alegria e tristeza. Tá difícil o balanceamento aqui no programa. A gente fica meio jureta, né? Quando volta da Copa, você fica meio perdidão. Mas assim, primeiro, obrigado pelas palavras, Rê. Faz uma falta aqui que você não tem ideia pra nós. A gente falava do Capela, pô, vamos lá pro estúdio, vamos voltar quando? E não sei o que, aquela coisa toda. O Capela acabou com a batata frita dos Estados Unidos. Pô, e lá tem bastante. Não existe mais batata frita nos Estados Unidos. Uma escassez pós-saída de Capela que deve se recuperar. Sabe que eu fiquei impressionada, Ulisses? Porque lá no Catar você acabou com os camelos. E agora os Estados Unidos acabamos com a batata frita, o jogo aberto é um horror. Mas eu vou falar pra você, eu voltei bem. Eu voltei bem. Eu tô tranquilo. Espectador tomar um tiro. Eu voltei bem. Não. Tá livre, ó. Livre. Eu voltei bem, não consigo. Agora eu vou falar pra você. Ele não consegue encaixar na cadeira, ó. Ele tá sentado na lateral. Eu tô me sentindo apertado. Valeu, você tá magrinho. Tá bom. Tá fininho. Eu diria que Ulisses e Capela voltariam ao programa no dia em que, depois de muito tempo, o Palmeiras perdeu no Campeonato. Foi derrotado em casa para o Galo. E Edu Dracena continua líder, Edu. Tá tudo bem. Com essa cara de madeira aí. Mas pro Galo ainda. Óleo de peroba. Por que cara de madeira? Porque tem que passar óleo de peroba. Boa tarde, Renata. Bem-vindo, meus amigos, novamente, meus irmãos. Obrigado. Vocês fazem falta aqui, pessoalmente. Perder pro Galo. Fui lá transmitir o jogo. Então, fui lá narrar o jogo. Falei, vai ganhar o Palmeiras líder. Renata, eu fiquei, sim, chateado com o Palmeiras, com o Cruzeiro. Mas o que me deixa mais chateado foi o empate do Santos. Olha pra você ver. O empate do Santos me deixou mais chateado ainda. Então esse vai ser o assunto agora, pra você ficar mais chateado ainda. Calma, doutor. Mas é líder. Segue o líder, doutor. Claro, né, doutor? Segue o líder aí. Chico Garcia, de verdade, o que aconteceu com o Santos, na sua opinião? Porque todo mundo dava como favas contadas essa partida com a Chape. E não é que os catarinenses surpreenderam e poderiam ter saído vitoriosos. É difícil entender o Santos, Renata. Que você olha o time, ele tem qualidade do meio pra frente. Eu acho que o Cuca escala apenas um jogador de meio campo de marcação, né? Então isso deixa o time mais vulnerável. Quem, Chico? O William Arão. Marca. Não, mas é o único, porque o Bom Tempo, que é um excelente jogador, ele não é um marcador, ele é um menino que, pô, tem futuro, é um 8, 10, ponta, sei lá, ele pode jogar dali pra frente. E aí você deixar só um jogador no meio, porque tem qualidade, quem é que volta, quem é que recupera, quem é que marca? E outra, o Santos já tinha perdido pra Chape no primeiro turno. A única vitória da Chape no campeonato é contra o Santos. Mas era uma derrota sem o Neymar. Então, e aí o Neymar, que eu acho até que fez um bom jogo, tá? Fez um bom jogo. Ele fez 2 gols, velho. Não, ele fez um bom jogo. Você quer que ele fale que defenda? Ele fez a parte dele. O problema do Neymar não é esse. O problema é que o Neymar, ele tá incomodado com um monte de coisa. Ele não tem mais felicidade pra jogar futebol, é a sensação que eu tenho. Ele tá jogando na força do ódio, ele tá jogando pra provocar, pra calar a boca de não sei quem. Ele faz gol e ele comemora com raiva. Isso não é legal nem pro Neymar e nem pro Santos. E o Santos depende dele. E aí eu sei que a gente vai falar, ele toma um cartão ridículo, desfalca o Santos de novo. Ou seja, o Neymar, ele tecnicamente,
realmente ele pode ajudar o Santos. Ele evitou o rebaixamento ano Ajudou passado, o e o empate. Santos precisa dele esse ano de novo. Só que precisa dele focado, leve, tranquilo. Do jeito que ele tá, não dá, pô. Ulisses, é isso? Tá faltando motivação pro Neymar, e aí o pessoal critica porque ele joga pôquer, ele vai lá e comemora assim. Enfim, aí tem dinheiro, muito dinheiro que o Santos deve pra ele, pro pai dele. Tem essa história de briga no vestiário, briga cobrança, né? Não é briga física, mas que teve cobrança pesada do Neymar no vestiário. E agora? Ele deu uma declaração. Ele deu uma declaração falando que ele cobrou normal, como cobra qualquer um, não é porque é moleque ou não é moleque que ele não vai cobrar, mas não teve nenhum tipo de briga, pelo menos a declaração dele. Porque a gente tem que ouvir os dois lados, né? Porque veio a conversinha paralela e tem o Neymar se manifestando. Isso, e ele vem em público e fala, não, fui lá e cobrei, temos que cobrar, não podemos acontecer isso, estamos chateados pelo empate contra uma equipe fraca, entendeu? Ele fez 2 gols, aquela coisa toda, é um jogador que é importante, mas uma coisa é certa, ele tem muita dor. Eu não sei se ele vai talvez só até o fim do ano. Ele tem muita dor. É muita dor, joelho, o corpo todo doendo. É uma coisa que a gente sabe aí, é difícil. Ele se esforçou tudo. Na Copa a gente viu os treinos. E todo mundo critica o Neymar. Só que se ele está em campo para bater o primeiro pênalti do Brasil, a gente não tinha caído fora. Entendeu? Tem uma somatória de situações. O Ancelotti foi muito teimoso nisso. Mas com tanta dor assim não tinha que jogar, né? Muito. Todo atleta se ele tá com tanta dor, se ele tá descontado, se ele não tá conseguindo render, aí não tinha que jogar mesmo. Todo atleta tem dor. Desculpa, Chico. O Neymar com dor na cadeira de roda é melhor do que qualquer jogador dessa seleção aí. Não é meme, não. É uma realidade. É uma realidade. Mas ele o entrou na atleta fogueira. profissional, ele sente dor constantemente. Ele sente, se ele não sentir dor, ele não trabalhou. Tá aqui o médico e 2 Então por que você tá colocando como uma condição? Ninguém sabe que eles... Se todo mundo sente dor, porque eu acho, mas o Neymar, ele tá um pouco acima disso, essa dor. Essa é uma realidade. Entendeu? E ele tá jogando no sacrifício. Essa música é no sacrifício. Mas aí é que tá. O problema, pra você estar ali próximo da zona de rebaixamento, não é só por conta do Neymar. O Neymar foi lá e fez a parte dele, fez os gols, o que era necessário. O problema é que a defesa não segura, o meio-campo não funciona. Então o Santos, ele precisa de mais e não pode ficar só esperando pelo Neymar, Capela. Eu concordo. Assim, eu acho que os dois lados aqui, não vou ficar aqui mordendo e assoprando, não. Eu acho que o Ulisses tem a sua razão, o Chico também. Onde eu quero chegar? É que eu acho que falta alguém... É que assim, depois de velho, ninguém aprende mais nada. Vamos falar a verdade? Não. Com 34 anos, o Neymar ele vai conseguir evoluir? Velho. Não vai. Com 34 para os seus 35 anos em reta final de carreira, o Neymar não vai mais aprender. Então, ele hoje, eu acho assim, isso eu aprendi com meu pai. Quando você acorda e não tem motivação para fazer mais alguma coisa, repensa e para. Porque você vai estar enganando. O que o Neymar faz em campo, fez 2 gols, ajudou e vai ajudar o Santos indiscutivelmente. Mas será que ele está alegre para jogar futebol? É a pergunta que eu jogo pro ar. Não, pode ser fisicamente, pode ser emocionalmente. O meu ponto de vista aqui é o seguinte, eu acho que o cara que tá na folga, ele faz o que ele quer e dane-se. Só que a partir do momento que quando o cara tá de folga, impacta no desempenho dele dentro de campo, a gente tem que começar a colocar um asterisco. Gente, vamos falar a grande verdade aqui. Uma vida noturna de pôquer, de madrugada, de isso, de aquilo, aí toma uma cerveja ali, aí não sei o quê. Você acha que isso aí é uma condição apta para um atleta de alto rendimento? É gostoso, do tamanho do Neymar? É claro que não. Pode ser todo dia. Pois é, mas jogo de pôquer é de quinta, é de sexta, é de madrugada, você vai ali, você vai aqui. O meu ponto de vista aqui é o seguinte, o Neymar, ele transcende o futebol. Ele é um popstar, ele é uma celebridade, ele é um atleta profissional, só que infelizmente o Neymar, que a gente estava acostumado a ver alegre para jogar futebol, não existe mais. E eu já falei isso aqui, volto a dizer, falta um amigo de verdade na vida do Neymar. Tem um monte de parça para lá, parça para cá, mas não tem um no entorno do Neymar para pegar no braço dele e falar, garoto, dá uma segurada, vamos focar aqui, vamos por esse caminho. Ele faz o que ele quer, tem o rei na barriga, porque o presidente Marcelo Teixeira, parabéns, presidente, o senhor conseguiu fazer um contrato ridículo que destrói o Santos Futebol Clube, que faz dever ao Neymar e à família do Neymar um monte de dinheiro que o Santos nunca vai conseguir pagar, pelo menos a sua gestão, e agora o Neymar ficou acima da instituição. O Santos hoje, infelizmente, o time do rei do futebol virou à mercê de um jogador profissional como o Neymar. Uma vergonha o que o Santos passa dentro e principalmente fora de campo. Edu Dracena, é aquela história, acho que hoje a pergunta é essa, melhor ou pior? Com o Neymar sempre é melhor, porque ele resolve, ele faz os gols, mas eu vejo que o Santos fica muito nessa conversa, esperando pelo Neymar, só dependendo do Neymar. O Santos, para ele continuar no Campeonato Brasileiro, sem risco de rebaixamento, ele vai precisar melhorar como time. A declaração do Cuca foi em cima disso aí, Renata, o coletivo. Né? Ele falou que o coletivo do Santos não está funcionando e só peças individuais, qualidades individuais, e isso não está sendo suficiente para o Santos. Então ele mostra realmente que tem o caminho e tomara que ele possa seguir nesse caminho, o coletivo.
Então o Santos, a maneira como ele escalou o Santos, jogando em casa diante da Chapecoense, até nós entendemos, né? Colocando jogadores para ir para frente, jogadores que não têm tanta pegada assim. Mas só que o Santos hoje precisa de jogadores que corram, né, o campo todo. Volante não pode ficar só posicionado. Volante tem que fazer cobertura para os laterais. O gol realmente que o Santos tomou, aí é cobertura do volante, que estava perto do jogador da Chapecoense e deu espaço. O Neymar entrou em campo e está fazendo a parte dele. Só que ele não joga sozinho também. Claro, tem muitas ressalvas. O Neymar tem que melhorar em alguns aspectos que, para mim, está me incomodando bastante com relação à reclamação com a arbitragem. Eu acho que ele está sendo querendo aparecer muito com relação à reclamação, cobrando a arbitragem. Cara, joga bola, Neymar. Você não pode perder energias com esse tipo de coisas. Entendeu? Isso está acabando, de repente, desfocando o que você tem que fazer, porque você é importante e o Santos precisa muito de você. Se você jogar futebol, o mínimo que você joga é muito melhor que esses caras, como fez 2 gols, por mais que um de pênalti. Então, entendo assim, o Santos tem que melhorar muito. E eu estou muito preocupado, Renato, porque está chegando ali perto da zona de rebaixamento e se ficar ali é muito complicado. E o Everton Guimarães tem informações para a gente sobre essa cobrança do Neymar, que para muitos foi excessiva, que ele teria passado até um pouco do ponto, mas enfim, indignado com o empate em casa diante da lanterna do campeonato, né, Everton? Renata, o Chico foi muito bem, né? De jogar meio que para provar para alguém e não ter aquela vontade e aquela condição de outrora. Eu tô com o Chico, isso aí, brilhante. Agora, eu fui perguntar agora, enquanto vocês estão falando aí, para uma pessoa que estava no vestiário, e aí, para ser mais claro, para um jogador do elenco do Santos, que nem é um cara de ficar, vou proteger o Neymar e tal. E as palavras dele foram as seguintes. Neymar foi enérgico, mas é cobrança de vestiário. Já vimos coisa muito pior dentro do próprio vestiário. Então, um jogador do Santos me mandou agora que ele foi enérgico, mas que é cobrança de vestiário. E aí eu perguntei, passou do ponto? Ele disse, cobrança natural de vestiário. Ou seja, para um jogador falar isso aqui, me parece que não teve essa passada do ponto, não. Então é importante saber de quem estava lá dentro. E mandei para uma outra pessoa agora, que também estava no vestiário, estou aguardando resposta aqui. Mas um jogador disse que a cobrança é enérgica, mas de vestiário, enérgica de um cara que, de certa forma, tem estofo para falar. Mas que não foi nada que tenha passado do ponto, não. Enfim, informação de um jogador que estava lá dentro. Eu quero continuar essa conversa no YouTube com vocês pelo seguinte, tem jogador que interpreta como algo forte, outros nem tanto, uns se afetam, outros não. Já teve aquela confusão do Neymar com o Robinho Júnior, não é que foi até público depois. Mas enfim, quero seguir esse assunto, tem um recadinho antes e vamos para o YouTube. Quem foi? Marco Aurélio Cunha, por favor, com tempo e espaço, fale sobre Neymar, Santos. Que relação é necessária e ao mesmo tempo conturbada? Tá bonitinho, doutor. É difícil, né, a relação entre os dois, porque são... É o clube que é o maior que há, o clube, não existe nada sem o clube, e o maior jogador do Brasil até então, com maior referência, competindo entre si de alguma maneira. Esse é o problema. Um querendo ser o que é o clube o maior e o Neymar sendo o maior porque o clube permitiu que ele fosse o maior. Então é muito difícil você estabelecer um equilíbrio entre essas forças. E precisaria do Santos compreender isso pagando e o Neymar compreender isso jogando. Então esse equilíbrio ainda não aconteceu. Eu sou fã do Neymar, falo isso todo o tempo. Acho que ele faz uma falta enorme a qualquer time, a qualquer seleção. E ele precisa estar disposto a jogar. Esse é o principal. Ele estando disposto a jogar com alegria é uma pessoa e um jogador fantástico. Ele cumprindo compromissos, ele fica realmente com má vontade ou com não tanta vontade como aparenta e poderia ser muito maior se ele tivesse um pouco mais de disciplina pessoal, disciplina de companheirismo. Ele tem isso. Mas ele, nesse momento ele está perturbado, acho que pela Copa, por tanta coisa que acontece na vida dele, mas eu acho que ainda há o que esperar do Neymar até o final do ano pelo Santos. Rona, a Copa é um ponto importante, porque foi frustrante não só para o Neymar, mas para todo brasileiro.
Foi. Deixou uma marca ali, ele acabou fazendo o gol também de pênalti, mas a verdade é que fica o peso em cima dele. Ficou o peso em cima dele. E ele tem que saber carregar esse peso. O Ronaldo Fenômeno também, quando parou de jogar, não sei se vocês vão lembrar, eu não queria nem colocar aqui, porque eu vou falar do Corinthians, pelo seguinte... tá bom. Pelo seguinte, o Ronaldo Fenômeno foi até o final jogando muita bola, menino. E o joelho dele, segunda-feira, o joelho dele pedia água. Criticado também. Chegou uma hora que não aguentou mais e aí tchau, né? Aí tchau. Falando em água, paramos e voltamos. Água, é. Na sequência, o empate entre Bahia e Corinthians agora. Ronaldo. Não vamos nem falar do Inter, né? Hoje. Não vamos nem falar do Inter, né? Vamos? Já falamos muito. Muito para quem está em 16º. Então vamos rir. E falar de coisa boa. Bora falar da marca que sempre joga em alto nível quando o assunto é estilo e proteção. Claro que eu estou falando da Estival. Olha aqui, ó, a nova linha híbrida All Black chegou para você encarar a rotina do trabalho como uma final de campeonato. Com um visual incrível, os calçados All Black são feitos em tecido tecnológico de alta resistência e sistema Dryer. Isso significa o quê? Leveza e respiração para os seus pés. O solado conta com um sistema de absorção de impacto perfeito para a jornada intensa de trabalho. Com a opção em biqueira composite, seus pés ficam ainda mais seguros contra a queda de objetos. Toda a linha possui certificado de aprovação do Ministério do Trabalho. Você encontra os calçados Estival em mais de 3.000 pontos de vendas no Brasil. Lembrando que Estival, só original. Só quem tem segurança no que faz, confia no que vende. Não perca tempo e garanta logo o seu. Ligue agora para 0800 770 5100 ou acesse estivalshoes.com. Estival, inovar é o nosso caminho, menina Renata. Obrigada, Rona. Ulisses Costa foi um pontinho importante para o Corinthians pela circunstância do jogo. Bahia dominando, partindo para cima e o Corinthians se defendeu bem até o final, manteve o resultado e volta com um ponto conquistado fora de casa. O Corinthians não soube explorar o nervosismo do time do Bahia, né? Eu fiquei assustado com a postura do Bahia em campo, um pouco violento até em alguns lances, não é muito normal não. Mas o Corinthians, você vê um crescimento do time do Corinthians, né, Renata? Houve uma evolução muito grande. Essa parada pro Corinthians foi boa. Porque pela primeira vez o Diniz teve tempo para treinar. Isso, foi boa. Com mais calma. É, a única coisa... todo mundo teve tempo para treinar, né? E teve uns que não conseguiram. Foi uma parada, foi boa pro Inter também. O Inter não perdeu nenhum jogo. Não, para. Deixa eu falar uma coisa, Renata. Não, para o Chico. Renata. A parte que vocês não conseguem entender que é assunto mais relevante. Renata, você perguntou de que time? Não, e ele tá longe de mim, né? Ele falou do Inter, que tá um ponto acima de mim. Quem ouve ele falar isso? O Ronaldo falando da dívida dos outros no futebol. Todo mundo ouve ele falar isso, rapaz. Eu não tenho isso. Você já teve um. Mas não tenho. Todo mundo Quem ouve ele falar isso? Ô, menino lindo. Quem ouve ele falar isso? Era o Corinthians, aí ele me cortou. Quem ouve ele falar isso, acha que o Grêmio é líder do campeonato. Você acorda pra tua realidade também. Então a questão é a seguinte. O Corinthians não jogou nada, você tá falando aqui que o Bahia, não sei o quê. Pô, fala Bahia não jogou nada. Eu achei que o Bahia jogou bem. Jogou, mas o Bahia bateu muito. E o árbitro permitiu isso. Agora, uma coisa que eu vejo, uma evolução do time do Corinthians. E jogar contra o Bahia lá é dificílimo. É complicado. E parabéns ao Rogério Ceni pela atitude dele de separar a briga, de segurar, que cheiro, hein? Tô com uma fome. De segurar aquela coisa toda dos jogadores para não ter confusão. Parabéns ao Rogério aí. Masterchef fica gravando aqui do lado. O nosso capitão Edu Dracena requisitou aqui uma imagem. Sim. Nós temos a imagem para mostrar, porque segundo o Edu, gostaríamos de olhar com mais calma um lance envolvendo o Angeleri e o Alejo Vélez. Maldita produção. É um pênalti que não foi marcado. Segundo você, Edu, era para ser marcado? Sim, pisou. Não, você vai ver por depois, irmão. Ele pisa realmente no pé. Não, olha lá. A bola.
Ele pisou no pé, rapaz, do cara. Essa imagem está distante, quero deixar claro, mas... Pênalti e expulsão. Não. Pênalti, expulso e prende Angeleri. É que você... Essa imagem não tá... Essa imagem não tá... Tira o campeonato. Não, minha visão realmente, pra mim, foi pênalti. Qual que é a sua visão? Foi pênalti e expulso, então? Não, só pênalti. Eu quero saber se tem a imagem do Duarte dando a cotovelada no rosto do Yuri. Ele deu uma cotovelada, depois no finalzinho ele faz o gol. Era pra ter sido expulso. O zagueiro Duarte aí. Esse menino bateu. Ele bateu mais que as merendeiras na creche fazendo bolo. Esse menino bateu o jogo inteiro. E ainda o Abate falava pra ele assim, bate de novo. O Abate. Abate, e aí? Ele abate de novo. Mas não foi sem querer? Abate Não foi sem querer? Que isso, sem querer, lá no rosto do Yuri. O Yuri... Caiu no chão, apagou. Esse lance aí, ó. Esse lance aí. E não marcou nem gol, o Yuri teve esse choque. Isso aí é chororô do Ronaldo. O David Duarte foi nada, né? Isso aí também não foi nada. Quando você era goleiro, você subia com a trava no pescoço dos outros, falava que era na normal. Não começa. Na tua época podia. Diante da colocação do Edu Dracena, o Capela, Renata, indica teu oftalmologista pro Edu, por favor. Mas o contato... Mas o que é, Capela? Eu vou me embasar na FIFA. Terminar a Copa do Mundo agora, vou me embasar no que a FIFA diz. Não é o Capelani está falando, é a FIFA que diz a sublinhada dela. Esse tipo de lance que o jogador ele toca na bola e depois dá uma sequência da perna, você não pode dar uma sequência, levantar e acertar a cara do amiguinho. Isso não pode ser feito. Só que quando tem uma sequência e aí há esse contato como há, o árbitro tem que interpretar se é um lance temerário ou não. Esse lance, pra mim, não é temerário. O cara tem que colocar o pé no chão, em algum lugar. Ele não coloca no tornozelo do adversário. É um pisão no pé, que acontece no futebol, infelizmente. Então, nada a marcar ponto final assinado FIFA. Assinado FIFA. Você tá brigando com a regra. Pra mim é briga com a regra. Minhas anteninhas estão detectando incoerência. As anteninhas agora estão se multiplicando. Incoerência. O Chapolin engordou, hein? Porque na seleção da Argentina, quando houve pisão, que anularam mal o gol da Espanha, tentando arrumar a Copa para a Argentina e não conseguiram, ele falou que foi falta o pisão no pé, anulando o gol da... Quando o jogador da Argentina sofre um pisão no pé, eles anulam o gol do Egito na sequência você daria do lance. pênalti aí? Não foi nada. Então você está se contradizendo. Ele está se contradizendo. Não foi nada. É um fuso horário ainda. Ele se matou sozinho. Não foi falta. Não foi falta. E da Argentina foi. Não foi. É o mesmo lance. Não foi falta. Então pronto. Você tá vendo gol legal da Espanha. Vai morar em Buenos Aires. Marco Aurélio. Não foi nada. Eu tava falando do Capelanes aí. Isso é igual pisão quando você tá dançando. Você não quer pisar. Sem querer também é falta, doutor. Sem querer também é falta. Deixa eu perder pro Everton Guimarães se ele marcaria pênalti nesse lance. E aí, Everton, não sei se você tá olhando a imagem, não é muito próxima, mas estão reclamando. Bahia reclama. O rei dos pênaltis vai falar. Cara, esse programa é muito legal. Ô, Renata, presta atenção aqui que eu vou surpreender agora o Brasil. Nada, absolutamente nada. Que uma vitória não faz, né? Então, eu fiquei sozinho. Vocês estão absolvendo Ramon Abate Abel. E aí, Chico? Só da violência que não. Ô, Edu, na moral, Edu, é que assim, aí, né, o Marcelão tá lá em cima, o Edu aqui... Uma pressão, Gente, na boa, né? Obviamente tem o contato, mas ele bola do pé, Chica, lá. Não teve um pé levantado, nada. Agora, você falou em pé alto, a gente já avaliou o lance, que foi um gol que o Bahia teve anulado por conta de um pé alto do Roman Gomes no Anrileri. E esse gol foi Renata. Você, Renata, fã da internet? Não, da internet, Eu achei que foi bem anulado, eu entendo. Achei. Rapaz, que legal. Esse sim. Os outros dois a gente tem que confiar na tecnologia. Agora eu quero a opinião de vocês. E aí, Marco? Muito duvidoso, hein? Duvidoso? Epa! Muito duvidoso. Doutor, quando a Renata vai lá, contundente, o senhor fala que é duvidoso. Não, mas eu gosto assim. Cabe falar que foi o pé alto e cabe considerar normal. Não achei que foi agressivo o pé alto. Achei não. É que ele apita e aí não tem essa coisa. Tem que rasgar a cabeça do cara pro senhor apitar, então. Aí o jogador tava de costas, eu não acho. Capelanes, ele apita para o lance, então não se foi produzido absolutamente nada, mas você acha que ele acertou, não? Eu acho que ele acertou. O jogador tá de costas, doutor. Que lance você tá vendo aí? Eu não tô vendo de costas. Os dois de frente. Agora, tá de frente. Tá de costas é o Caio César, doutor. Tá de lado. De lado, doutor? Eu acho, tá longe pra eu ver, mas... Então, meu ponto de vista é o seguinte... o senhor tá puxando o saco do Rogério Ceni, porque o Rogério... Vocês não estão entendendo, gente. Vocês são devagar. Vocês são devagar. A vossa
mensagem, O jogador tá de lado. Olha a manobra que o doutor fez. Eu falo o que eu vejo. Não, doutor, O Mito reclamou, tomou cartão. Mas o senhor não falou se foi ou não foi. O senhor ficou mordendo e assoprando. E aí, foi ou não foi? Dá ou não dá? Eu acabei de dizer, eu tenho dúvida no lance. Não, mas a gente não quer dúvida. A gente quer saber se o senhor dá ou não dá a falta. Então tira essa dúvida. Eu nunca dou falta. Eu não apito. De resto, a tecnologia já foi utilizada. A tecnologia é rápida e rasteira, hein, gente? Não dá pra avaliar muito, não, Doutor depois. almoçou, Capela. Agora, o que surpreendeu mesmo na rodada, eu acho que não foi nem um empate entre Bahia e Corinthians, mas a derrota em casa do Palmeiras. Ele achou que ia se dar bem com o Cruzeiro, não é? E aí o Galo vem e surpreende. Segue o líder. Você tava esperando outro. Segura o frango aí. Olha o sorriso. A maior torcida do Galo tá aqui. Tava. Sim, eu tava. Quem não fica quando vai jogar com o Palmeiras, que não perdia mais um ano em casa? Que sonho. Quem não fica preocupado? Ah, mas tava desfalcado, mas olha pro banco. Vê as alterações que ele fez durante o jogo. Ele, o Abel, durante o jogo. E outra coisa, o Atlético... gente, o Atlético tem sérios problemas de desequilíbrio no elenco. Desequilíbrio. Então, por vezes, é claro, por vezes o treinador se equivoca. Contra o Bahia, por exemplo, ele fez as alterações e tanto no time de saída quanto as alterações foi criticado e empatou em casa. Ontem, tudo que ele fez, do time que ele colocou de saída, das alterações, tudo funcionou. É do futebol. Então, para um resultadista como eu, nada como uma vitória. E aí, nesse caso, os fins justificam os meios, porque os meios que o Atlético encontrou foram os que o Atlético tinha condição de apresentar, que é jogar na boa, fechadinho mesmo, sabe? Então, compactar a linha de defesa, o Palmeiras ia atacar. A dificuldade que o Palmeiras teve para entrar na linha de defesa do Atlético passou muito pela competência em se defender. Sistema defensivo ali muito bem feito, né? Com o Lodge, com o Juan Tressoldi, com o Lianco. Eu prefiro ter 10 Lianco em campo doido do que 10 Alonso Panda. O Alonso nem tá no Atlético mais. O Natanael, Renata, que eu sou um crítico do Natanael, fez uma partidaça ontem. Ele surpreendeu colocando o Preciado, assim como joga na seleção equatoriana. Ele, Preciado, não o jeito de jogar como a seleção, não. Mas ele, Preciado, como um ala barra ponta, né? Então, ele surpreendeu nesse aspecto. E aí, com o Preciado de ala barra ponta, foi o lance para o segundo gol do Minda. A entrada do Minda, que ainda não se mostrou como um cara de extrema importância. Ontem, a entrada dele, o lançamento do Preciado para ele, que aliás se conhecem bem. Ele ganha na corrida, serve o Igor Gomes, que nem vinha jogando. O Igor Gomes de perna canhota, que ele só usa para subir no ônibus. Ele foi lá e fez o gol. O Igor Gomes, que não é problema no Atlético não, tá? Porque ele entra em campo, ele pode ter lá suas limitações, mas não rouba. O Igor Gomes é um cara muito dedicado, um grande profissional, não fica mandando letrinha, não fica reclamando, fica enchendo o saco, sabe? Então ontem entrou e definiu o jogo. Então, sob o ponto de vista de defender-se bem, tentar ligar contra-ataque e ganhar do Palmeiras, ontem as estratégias do Atlético funcionaram muito bem. Desagradável muito palmeirense aqui, Renato. Rapidamente aqui para fechar. Eu sinto que às vezes o Palmeiras tem um pouco de soberba. O Palmeiras eu acho que tem um pouco de soberba. Às vezes entra em campo já achando que está resolvido. Everton Guimarães, você não tem noção da sua felicidade expandida no telão. É uma coisa... É contagiante. Olha isso. Ele tá emocionado. Eu conheço. Capelani, você quer falar com ele? Eu quero falar. Everton aberto, hein? Everton aberto. Novo programa da Band, Everton Eu quero dar aberto. uma sublinhada rápida aqui, porque eu sei que a gente tem bastante coisa para falar e debater. Mas ontem o pior não foi perder pro Atlético Mineiro. Não, senhor. Ontem o pior foi Atlético Mineiro não, rapaz, é Galo. Atlético é só um, os outros são paranaenses, goianienses. Ontem goianienses. o pior foi o senhor Abel Ferreira, de novo, quando perde. Você não quer falar do Carlos Miguel, o seu goleiro? São eles. Quando ganha, sou eu. Você não fala do seu goleiro? Ontem é o começo do fim. O Galo começou. Fala do seu goleiro, que é o goleiro da seleção. Cadê o goleiro da seleção? Escreve o que eu tô falando aqui. O goleiro da seleção, você não quer falar do seu goleiro? Eu resumo. Um jogo. Parou, e daí? Eu resumo pra você. O Galo não ganhou o jogo. O Carlos Miguel perdeu o jogo pro Palmeiras. Ia tomar o terceiro fim. Legal, Fera. Legal. Obrigado pela bobagem dita. Pronto. É isso aí. Boa, Rê. Ele, na hora que tomou
frango, né, gente? E não sabe. Sem querer. Aí, Ele ó, na Luz. hora já fez assim, ó, ele já sabia. Reconheceu. Ele reconheceu. Eu também Bom, tô. quero seguir falando de Brasileirão, mas agora vamos falar... O Saci caiu. Ai, gente, que coisa, o Inter acaba comigo. Acaba com todo mundo, não é? verdade, E o Fura... Eu achei que você ia chegar deitando e rolando. Olha, Pronto. Olha as tetas dele. Olha o vai quebrar a cadeira. Calma aí, ó, a cadeira é nova. isso parece um mango. Aqui ganha do Inter, né? Aquela coisa, a gente nem comemora mais, Não, né? você quer agradecer dois gols assim que o Inter ofereceu de Como bandeja. ofereceu? E o Leozinho Futsal? Ah, E o Leozinho? Peraí. Não, e o Juninho. Ai, Juninho. Que Juninho? O Juninho, zagueiro do Inter, não ofereceu gol. O seu, Ex-coxa. o seu depoimento de internet foi muito forte. Duas assistências, né? Ó, tem uma sonora aí, tem uma sonora pra vocês. Juninho é um problema. E além de Juninho, Félix Torres. Eu avisei, ó. Ó, tem uma sonora aí, ó. Foi avisado. Espera que eu quero ouvir, Ó. Eu posso dizer, neste momento, aqui finalizando, é que a gente entende a dificuldade que a gente está vivendo, entende o incômodo, a desconformidade do torcedor, a gente se soma a isso, mas a responsabilidade a gente tem e pede aí, né? Primeiro agradece ao torcedor que esteve aqui, lotando, incentivando o time, a gente escutou muito durante o jogo a nossa torcida. Quarta-feira temos uma batalha duríssima também em casa, que o torcedor possa fazer presente. Também, se não quisesse fazer presente, eu entendo, mas eu tenho certeza que se fará de presente e apoiará o time que está entendendo também este nosso momento e essa nossa realidade. Cara, você entende o quê? Você entende o quê? É você que tá aí pra mudar essa realidade. É você junto com aquele presidente Alessandro Barcelos, é Abel Braga que tá aí, Fabinho Soldado. Vocês precisam mexer com o time, precisam mexer com a comissão técnica. Eu até vou dar um desconto porque faleceu a mãe do Pessolano, ele nem tava presente. Mas daí o cara substitui e pede desculpas. Desculpas porque substituiu o Félix Torres, que falhou grotescamente. Desculpa. Pode pedir no vestiário, no treinamento. Não desvaloriza a mercadoria, bebida. E outra coisa, eu vou entender se o torcedor não for. O torcedor vive pelo time. Vai desvalorizar o equatoriano. Não, mas essa legenda tá errada aí, ó. Tá dizendo que o vice-presidente do Inter convoca a torcida. Não, ele disse, gente, se vocês não quiserem... Não, ele falou que ele entende. Ele entende. Ah, tá bom, ele entende. Ele entende o quê? Calma. Ele pediu pra ninguém ir. Gente, é sério. Gente, é sério. É horrível. É horrível. O Inter em campo é horroroso. O Inter até tava melhor quando tomou o primeiro gol. E aí toma um gol e desmancha, desmonta, acaba. E o Atlético Paranaense nem fez muito esforço. Nada. Treino de luxo. Se guardou pra jogar contra o Corinthians. Isso, e vamos amassar também. E vamos amassar também. Quem viver os verá. E vamos amassar, que é exatamente quem viver os verá. E aí o Viveiros volta a ser artilheiro do campeonato. Ele errou um monte de gols, hein? Mas você não quer o Pedro Raul, nós temos o Pedro Raul pra vocês. Não, Pedro Raul, chega nesse intercâmbio Corinthians-Inter. Acabou a Copa do Brasil, somos inimigos. Não tá dando certo. Não tá dando muito certo isso aí. Não, é só isso. Aí o dirigente joga a toalha, entrega os pontos. Eu odeio isso. Eu odeio quem não acredita. Eu odeio. Ainda mais quem comanda alguma coisa. Vamos falar do Odair Helma. E se não quiser ficar no Atlético no final do ano, pode voltar pro Inter. Opa. Não, ele tá fazendo um trabalho brilhante no Atlético. É isso, então fica aí. Pois é. Mas você gostaria, você trocaria? Valorizar. Você fecha uma troca agora, Pesolano com o Odair? Eu não troco nada. Eu vou falar uma coisa, não troco. Eu nem sei o que é hoje o problema. O técnico, a escalação, os movimentos em campo, tudo errado. O torcedor. Olha, o Leozinho saiu do futsal e tá arrebentando no futebol normal. Ó, a assistência. Ah, que pena, passou. Que assistência. Torrico tático. O Félix Foi sábado, que é pior que eu tô remoendo desde sábado. Bom dia, chegou o jogo, foi sábado. E voltamos e não quero mais falar do Inter. Chega. Sabe quando é a cabeça de um rato? Voltamos agora ao vivo. Já falamos aqui de Corinthians, já falamos de Palmeiras e o São Paulo que conseguiu um empate heróico no Rio de Janeiro, doutor. Tava reclamando. Falaram de tudo e o São Paulo. São Paulo foi lá, pleno Maracanã, mais uma vez Caleri, que é pai do Flamengo. Ih, doutor, já vai rodar.
rodar na internet. Não, mas é uma brincadeira saudável, né, cara? Quem tem medo, né? Não tenho medo de nada. Eu só quero dizer, fatos contra fatos não argumentos. Ele sempre se comparece em momentos decisivos contra o Flamengo. Parabéns ao gol que faltava ao Caleri para retomar essa sua carreira no São Paulo. Eu espero que ele fique e foi um bom resultado. Você vai parabenizar o Dorival, não? E também, no último jogo lá, o senhor criticou ele. Critiquei. Aí nós falamos que devia jogar com 3 volantes na nossa mesinha, com os 3 que nós sabíamos que precisavam marcar o meio-campo. Ele atendeu o nosso pedido e foi bem. E o buraco lá que tem no Morumbi? Agora tem até buraco agora. Não é no Morumbi, é fora do Morumbi, é na rua. Ah, não é no Morumbi ali? Não, ali é a entrada, é rua. Mas o Morumbi, Ronaldo, não vai ter mais jogo lá. Não? Não. É só show? E outra coisa, mas lembrando que no primeiro turno o Crespo ganhou do Flamengo. O São Paulo está pedindo para o Pacaembu trocar o gramado para grama natural para poder jogar lá. Olha, esse informação, é sério. O Pacaembu. Quem vai pagar? Então... Porque, pô, vai dar... Porque o São Paulo vai pagar. E não é só trocar, é a manutenção que é cara, Esse contrato de trocar o futebol por shows é realmente uma vergonha. Calma. Tô indo pro meu lugar. Perdeu! Essa aquela de pescador aí. Mas perdeu! Ele perdeu o jogo. Ele perdeu Não, mas Cadeirão é o líder. Balança o Cadeirão aí. O Atlético vai chegar aqui. Em breve eu vou estar em cima. Acho que o Atlético vai chegar aqui. Em breve eu vou estar em cima. Nossa, calma aí, eu vou pensar, isso aqui aguenta. Calma, que eu tô de Faz uma de aço. Aí eu preciso consultar os bombeiros. Faz uma de aço. Segura o cara Miguel aí. Segura o cara Miguel aí. Olha o cara Miguel. Balança, Robertinho, balança, Robertinho. Balança, vai cair. Uma perguntinha aqui, olhando pro Edu. O Palmeiras vai se sustentar na liderança do campeonato? Antes que acabe o programa, tipo aqui, ó. Pedir desculpa pra cadeira aqui. Desculpa, viu, pra cadeira. Não, aqui não. Ali, ó. Desculpa, você fortaleceu a nossa amizade. Parabéns, viu? E o Chico tá gordo também. Que a vida de E essa vocês... aqui também, essa aqui, olha que lindo. Olha que Que a vida de lindo. vocês não é tão Menino lindo. resistente quanto essa cadeira aí. E você não quer falar mais nada nesse final de programa? Eu quero falar, vai Corinthians! Diniz! Ei. Você tá aí porque você quer ser lugar aqui junto da Renata, meu. Yuri Alberto! Se recupera, bebê, que precisamos de você, tá? Volta a me seguir, volta a me seguir. Beijo do papai pra você, Yuri Alberto. Volta a me seguir. Volta a me seguir. Não. Hugo. Hugo, menino lindo! Você é goleiro de seleção brasileira, Hugo! Não fica olhando os outros aí, não, que os outros estão soltando a bola. Ai, ai, ai. O Capelanes ganhou, os outros empataram e tá todo mundo feliz. É o que importa, é o que vale. Acabou por hoje, amanhã tem mais. O Neto chega com os donos da bola. Uma boa tarde, geral. Obrigado, Inter! Obrigado, Inter! Obrigado, Inter!